Oremos. Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo nosso Senhor destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo, subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurados estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim se hão de encher de assombro muitas nações e, diante dele, os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhe tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza, para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homens de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as suas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós não víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas, esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva, pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, mas, se oferecer a sua vida como sacrifício e expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos. Porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em vossas mãos
entrego o meu espírito. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor Deus fiel, salvai-me. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permanecemos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer com as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo, provado em tudo à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos a misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que podia livrar da morte, e foi entendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa da salvação eterna. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas, sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer. Adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente:
a quem buscais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus. Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito. Daqueles que me destes, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e o manitearam-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote neste ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, por que me bates? Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás mandou Jesus maniteado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamando Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: E o que é a verdade?
Dito isso, novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa alguma, mas vós estáis habituado a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Este não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois, aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes do sacerdote e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, porque eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escreva Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura. Era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estava junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre, e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou.
Estamos neste momento uma santa morte. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que lhes se quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram, quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim, aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: onde olhar para aquele que se trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aqueles que antes tinham ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus. Envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume o sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem nos acompanha em casa, nós hoje estamos a celebrar o Dia do Silêncio, se assim se pode chamar, o dia em que olhamos para o mistério de Jesus Cristo e procuramos compreender todo este mistério que Cristo viveu nestes dias. E é este mistério que nós contemplamos no silêncio da nossa alma, no mundo em que vivemos hoje, com tantas dúvidas, com tantas incertezas, com tantas inseguranças, com tanto medo até do futuro. Nós olhamos para Jesus e tentamos interpretar e procuramos perceber todo este mistério que ele viveu. No Evangelho, Pilatos, uma das primeiras perguntas que fez a Jesus foi esta: o que é a verdade? E esta pergunta podia ser hoje repetida. O que é a verdade? Em que temos por aí tantas verdades, tantas certezas, tantas seguranças, e de um momento para o outro desmorona-se tudo, até na nossa vida particular. Até nos nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos, as nossas lutas. O que é a verdade? E a verdade é o caminho para Deus. A verdade é Deus. E temos que procurar encontrar. E Jesus veio para nos falar desta verdade. Mas não excluiu o sofrimento. Custa-nos muito a aceitar ou não. A verdade de Deus inclui a capacidade de enfrentar o sofrimento, as dúvidas, as incertezas, as incompreensões, todas aquelas coisas em que nós apostamos e agora é que vai, agora vamos ser felizes, agora vamos triunfar. De um momento para o outro tudo se desmorona. E temos que colocar o nosso olhar no Cristo que está na cruz e que nos aponta o verdadeiro sentido da vida.
caminho para Deus? Esta pergunta, o que é a verdade, é feita por todos os homens, todas as mulheres, a todos os tempos. Nós não temos segurança nenhuma. Quando temos a vaidade de sabermos o que é a verdade, o que é a certeza, que estamos bem no bom caminho, é que estamos errados. Se nos afastarmos de Deus, estamos completamente errados. O nosso mundo em que nós vivemos hoje é um mundo de conflitos. Um mundo de conflitos generalizados. Quando nós éramos os mais velhos, éramos jovens, olhávamos para o futuro. Eu lembro-me, quando estava nos meus estudos, a terminar os meus estudos, eu via com alegria o futuro, acreditava na ciência, acreditava num mundo melhor, e de um momento para o outro, parece que tudo se desmorona. E cá estamos nós, para nos voltar mais uma vez para Deus. No momento atual em que nós vivemos, a única certeza é que não temos certezas. A única certeza atualmente é que não temos certezas nenhumas humanamente. E este Cristo veio para nos dizer isto. Mas há períodos da nossa vida que nós não queremos ouvir. Há períodos da nossa vida que nós andamos distraídos e procuramos outras coisas. E este Cristo é o mesmo, continua igual. Que esta Sexta-feira Santa nos faça entrar no nosso coração e meditemos verdadeiramente em onde temos o nosso olhar, onde temos o nosso coração. O Evangelho de hoje, tirado de São João que esteve ali de pé, junto à cruz com Maria, foi o único. Todos os outros tinham muitas certezas, muitas confianças, mas viam Jesus pelos seus olhos. E os seus olhos não conseguiam ver o verdadeiro Jesus. Por isso fugiram. Pedro foi o galo que teve que cantar ainda ontem, no Evangelho de ontem. O galo cantou para Pedro, para reconhecer o seu erro. E foi o próprio Jesus Cristo que, depois ressuscitado, começou a congregar os seus discípulos. Porque eles olhavam para Jesus, não como o Filho de Deus, mas como alguém humano que tinha falhado. Portanto, cada um foi à sua vida. E é o próprio Cristo que o Cristo ressuscitado, que volta, encontra-se com um, encontra-se com outro e junta novamente o rebanho. E que recompensa é que os discípulos tiveram? Às vezes nós vemos no nosso mundo a arrogância, tentar procurar a mentira. Que recompensa é que os discípulos tiveram? Todos foram martirizados. Todos nós cristãos sabemos o que é um martírio. Martírio é morrer por causa de Jesus Cristo. A única recompensa, nenhum foi nomeado general, nem o primeiro-ministro de nenhuma nação, não lhe deram bens nenhuns. Pedro disse: nós não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. E como recompensa, todos eles foram martirizados. O primeiro foi São Mateus, logo no ano 42, e depois daí, e o último foi São João, que foi o que partiu com mais idoso, com 90 e tantos anos, já no século II, já no ano 102, 103. Mas todos foram martirizados. Foi a recompensa que tiveram. E nós vemos a arrogância do mundo, às vezes pôr em causa. Olhemos para os discípulos. Todos falharam. Todos fugiram. Mas depois o Senhor chamou-os. E eles acolheram. E o mundo tem-lhes a recompensa. Por serem fiéis àquilo em que acreditavam, o martírio. Nós temos aqui, eu gosto, na Sexta-feira Santa, aqui sobre o altar, está aqui a pedra da Ara. Não fui eu que a coloquei aqui. Foram muitos dos nossos irmãos que já partiram na inauguração da igreja. Tem aqui 5 cruzes, que foi a bênção do bispo.
a sagração do altar. E o que é a pedra d'ara? A pedra d'ara tem aqui um quadradinho que vem de Roma, relíquias de santos. E está aqui no altar. E é aqui, sobre a pedra d'ara, está no centro, que nós colocamos o pão e o vinho em cada Eucaristia, que é na comunhão dos santos, na comunhão dos mártires, até o Vaticano II, que terminou em 1963, até o Concílio Vaticano II era só relíquias de mártires. A partir de 1963, a Igreja pôs de santos, e às vezes, quando se dedica um santo a um santo especial, são relíquias do próprio santo. Mas aqui a nossa Igreja, que já foi inaugurada em 1980, e é esta pedra d'ara, é assim que se chama, tem aqui as relíquias dos santos. E eu convido-vos, hoje, em silêncio, olhardes por todos os altares vão ficar nus, é sobre a pedra d'ara que nós colocamos o pão e o vinho, na comunhão dos santos. Nós celebramos a Eucaristia na comunhão daqueles que já aderiram ao projeto de Jesus Cristo. Eu sei que nós, com influência, estamos num mundo evangélico, e a mim até me acusam, eu falo quase todos os dias da vida dos santos, Jesus Cristo. O que são os santos? São aqueles que me explicam que é possível, na vida concreta, viver aquilo que Jesus Cristo nos propôs. É só isto. Portanto, acreditar nos santos não é afastar-nos de Jesus Cristo, mas é aproximar-nos de Jesus Cristo. Os santos dizem-nos, no meu contexto em que eu vivi, na situação em que eu vivi, foi assim. Eu fui capaz de ser fiel. Agora, na tua situação em que tu vives, tu tens que decidir se és capaz ou não de te adaptar a Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo de influência evangélica e às vezes ficamos confundidos. Olhai cá, quando o evangélico diz que a gente não está a olhar para Jesus Cristo, eles não têm muito interesse em Jesus Cristo. Eles querem atacar os santos. E nós temos que ser, sobretudo, inteligentes. Portanto, é verdade, mas os santos ajudam. Esta tradição da pedra d'ara, quando havia a perseguição à Igreja, até o ano 313, que foi o ano que o imperador deu a liberdade à Igreja, até o ano 313, 200 anos, não era permitido celebrar a missa, e era no cemitério, nas catacumbas de Roma, que a Igreja, que os apóstolos celebravam, sobre a urna dos santos, dos mártires. E quando se deu a liberdade, então a Igreja encontrou esta forma da pedra d'ara. A parte principal de uma Igreja, durante a Eucaristia, quando estamos a celebrar a Eucaristia, é o altar. Quando não há Eucaristia, é o sacrário. É a parte principal. É o centro. Mas quando há a Eucaristia, é por isso que nós, quando chegamos ao altar, fazemos uma vénia. E se entrarmos na igreja e não houver a Eucaristia, desjoelhamo-nos diante do sacrário. Porque durante a Eucaristia, o centro é isto. É o altar, a banca do martírio, é onde se sacrifica, e na nossa fé a vítima sacrificada é única e exclusivamente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacerdote que oferece, é o cordeiro que se dá, ele dá e dá-se. Portanto, é ele próprio que se dá. Ele é o sacerdote e o cordeiro. O Cristo é tudo a nossa fé. Nós não precisamos de sacrificar vítimas a partir de Cristo. Cristo é o sacrifício vivo do Pai. Então este Cristo que nós veneramos e que hoje em silêncio contemplamos no íntimo do nosso ser. E agora cada um traz os seus pedidos para esta celebração. Hoje a oração dos fiéis é diferente.
mas em comunhão com todas as pessoas, todas as situações do nosso mundo. E nós vamos com humildade fazer a oração dos fiéis, não esquecendo todas aquelas que vós trazeis e que eu trago para esta celebração da palavra, para esta celebração eucarística. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolheste para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os ministros e pelos fiéis, oremos pelo nosso bispo e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo nosso Senhor. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria de todos aqueles que se preparam para o batismo, os catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, por aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos judeus, oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Oremos.
Deus eterno e omnipotente, que confiaste as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Oremos. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na unidão da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho da perfeito vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, criaste os homens para que vos procurem, de modo que em vós descansa o seu coração. Concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos governantes. Oremos pelos nossos governantes, os governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos atribulados. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao lar os emigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora podemos sentar-nos e vamos preparar-nos para receber a cruz que vamos venerar. Portanto, eu, Francisco, e eu penso que haverá gente na capela e que o possam ajudar a trazer a cruz para nós fazermos a veneração da cruz. Ajudai lá, ajudai.
tocar na cruz, mas fazemos a nossa vénia por causa da pandemia. Tornei-me o escárnio dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse um morto. Tornei-me como um objeto abandonado. Em vossas mãos entrego o meu Eu, porém, confio no Senhor. Disse: Vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Em vossas mãos entrego o meu Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. 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 A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
Os mandamentos do Senhor são claros, iluminam os olhos. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Senhor. Então agora vamos preparar o altar, a comunhão. Hoje é o único dia do ano que não há Eucaristia, não se celebra a missa. A comunhão é da reserva da ceia do Senhor, do dia de ontem. Há duas senhoras para vir preparar o altar, pôr a toalha, que depois de terminar a comunhão também tiramos outra vez a toalha, ficam os altares nus e nós vamos buscar o Santíssimo Sacramento. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
vamos tirar as toalhas do altar na mesma e os altares ficarão nus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos renovaste pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como já disse 2 ou 3 vezes, hoje é o dia do silêncio. Procuremos sair da igreja em silêncio. O Senhor estará na capela durante mais alguns momentos. E quem quiser vir ver a pedra da Ara pode ver, porque é sobre o nosso altar. E amanhã teremos às 10 da noite a bênção do lume novo, a entrada na igreja com as velas, o anúncio da ressurreição, a bênção da água batismal. E durante toda a noite teremos a adoração do Santíssimo Sacramento e convidamos quem nos acompanha em casa. Muito obrigado. E o Rodrigo e o José estarão à frente toda a noite através da adoração do Santíssimo Sacramento. Nunca fizemos isso. Ainda há poucas pessoas inscritas durante a noite para fazer uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Agradecemos para que mesmo quem está em casa nos possa acompanhar. Vai ser colocado um link na nossa página, através da qual algumas pessoas, quem souber, quem puder, entrar para dialogar com quem está aqui durante a noite em adoração ao Santíssimo Sacramento. Portanto, convidamos a todos. É a primeira vez que fazemos esta experiência, muitas paróquias fazem, porque é a 15ª estação, a ressurreição do Senhor, o Cristo Eucarístico. É a grande noite nós celebrarmos a 15ª estação da Via Sacra, que termina com a ressurreição do Senhor. Portanto, convidamos todos. Amanhã é um grande dia, a grande celebração
da Igreja, da vida da Igreja, amanhã à noite. A todos uma Santa Páscoa e agora em silêncio e para todos uma Santa Sexta-feira Santa de meditação, de reflexão, de silêncio nas nossas vidas e para amanhã celebrarmos com alegria, com flores, com luz, com velas a ressurreição do Senhor. Todos, boa tarde, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.